doutrinário dentro da Igreja Batista tradicional, sensacionista. Chegaram dentro da Igreja Batista tradicional, em Belém do Pará. Tinha o pastor Justino Smith, que era o pastor deles, e tinha que ser submisso ao pastor de lá, de Belém do Pará. Começaram pregando normal, dentro da Igreja Batista, normalzinho. Depois começaram o culto de oração na casa dos membros. E nessas reuniões começaram a impor as mãos e ensinar. Irmão, ô irmão, tu precisa falar em línguas para provar que você é batizado com o Espírito Santo. Línguas para provar batismo. Mas presta atenção. Nova doutrina dentro da igreja tradicional. Sendo que tinha o líder da igreja, Justino Smith. Enquanto o pastor estava fora, Justino Smith viajou para os Estados Unidos em maio, dos meados de junho de 1911. Enquanto o pastor Justino Smith estava fora, Daniel Berg e Gonaving aceleraram. Batizaram convertidos no Rio, sem autorização do pastor, como eu já disse. Fizeram reuniões paralelas. E o que aconteceu? Quando o pastor voltou, Justino Smith, lá nos Estados Unidos, já não era mais a igreja tradicional sensacionista. Daniel Berg na vinga mudou a doutrina da igreja, implantou uma doutrina nova, ao qual tinha um pastor líder, ao qual não submeteram a liderança dele. E ali foram excluídos, foram expulsos no dia 18 de junho de 1911. A Igreja Batista de Belém se reuniu e tomaram uma decisão. Doutrina de línguas não é batista. Quem quer seguir, sai. Daniel Berg e Gonaving, mais cerca de 20 pessoas, foram expulsos. Foram excluídos por rebeldia de não submeter aos princípios da Igreja Batista, ao qual tinha um pastor que eles tinham que ser submissos a ele, e foi desligados. Relato Batista. Olha o relato batista. Olha o que os batistas tradicionais falam. As pessoas dentro da Assembleia de Deus, qualquer movimento pentecostal, falam que tem que ouvir os dois lados, né? Tem que ouvir os dois lados mesmo. Para saber a realidade. Não vai só de um lado, não. Olha, o relato real, sem mentira, dos batistas. Daniel Berg e Gonaving fizeram rebelião. Batizaram sem ordem do pastor deles. Fizeram batismo. E quebraram a ordem. Não foi submisso ao pastor lá, Justino Smith, o pastor da igreja de Belém do Pará. Agora, olha o relato dos assembleianos, da igreja Assembleia de Deus. Já fala diferente. A Assembleia de Deus diz que foram perseguidos, Daniel Berg e Gonaving, por pregar o evangelho completo. Só porque o evangelho completo, dentro da igreja batista, o Deus é do completo. E para o movimento pentecostal, como Daniel Berg e Gonaving, já teve acréscimo, porque já cessou os dons e a língua estranha dentro daquilo que a batista tradicional defende. Sensacionista, não é mais continuista. Fato histórico, neutro. Aí já tem, não tem nem por um lado nem por outro. Ruptura doutrinária, por desobediência à doutrina da Igreja Batista. Ruptura doutrinária, mas pastor ausente. O pastor da Batista não estava lá, estava viajando. E mais reuniões paralelas, formando grupos paralelos. Na casa das pessoas. Aí, igual expulsão. Definição de rebelião eclesiástica. Desobedeceu à liderança da Igreja Batista de Belém do Pará. Então, Daniel Berg e Gonaving foi excluído por rebelião aos dogmas, aos princípios da Igreja Batista. Isto é o que os batistas defendem e falam até hoje.